Pessoal, hoje eu vou falar para vocês que existe diferentes tipos de painel monolítico em EPS. Então presta atenção nesse vídeo que você vai ver que existem várias formas diferentes de construir e vários painéis diferentes. Eu vou te explicar o porquê, qual painel usar e qual painel que eu uso hoje nas minhas obras, tá bom? Então acompanhe esse vídeo. Meu nome é Otoniel Tavares, eu sou gestor da construtora Tavares, que é uma empresa especializada em construção de casas no sistema monolítico em EPS no Distrito Federal. Primeiro, eu quero falar para vocês sobre os 4 principais tipos de painel em EPS que existe no mercado. O primeiro painel, você já deve conhecer se você me acompanha aqui há algum tempo, é o painel com micropilar. Vou colocar uma foto aqui, você vai ver como é o painel. O micropilar funciona nesse fio aqui, olha, na vertical. Então é feito uma cava de 2 centímetros e nessa cava é criado um micropilar. Todo o ferro que está aqui, todo o aço que está na vertical é criado um micropilar. Esse é o primeiro painel, foi também o primeiro painel que eu usei nas obras, tá bom? Outro painel também é um painel ondulado, aí tá a foto para você ver, ele parece muito com esse painel, mas ao invés do micropilar dele ser quadrado, ele é ondulado e aí forma esse desenho também de um micropilar um pouco diferenciado, tá? Outro painel também muito usado é o painel treliçado. O painel treliçado você pode ver aí nessa foto, aqui o painel tem uma treliça dentro dele que vai nesse sentido aqui na diagonal um ferro e o outro subindo na diagonal também, que é para o ferro não afastar. Pode ver pela foto que o painel treliçado ele tem muito ferro mesmo no painel. Outro painel é esse aqui que vocês estão vendo. Esse é o painel com espaçador, painel liso com espaçador, tá? É assim que ele é chamado, painel liso com espaçador. São esses os 4 tipos de painéis. Eu já usei o painel com micropilar, como eu disse para vocês, e já usei o painel com espaçador, que é o que eu uso hoje. O painel ondulado, eu não gosto muito de usar o painel ondulado, por conta que não fica o desenho certo e a gente tem que colocar muito para dentro ali a ferragem. Então eu não gosto muito do painel ondulado. Fora o ondulado, os outros 3 são excelentes, tá bom? Dentre esses, o painel com maior resistência é o painel treliçado. Haja vista a quantidade de ferro que é usado nesse painel. Tem muito ferro, uma treliça dentro dele. O problema dele é um custo muito alto e também a dificuldade em encontrar, pois esse painel ele tem que ser mesmo industrializado. Os outros painéis também são industrializados, mas esse painel tem uma dificuldade maior de encontrá-lo no mercado, tá? Porque a tela dele tem que ser feita junto com o painel e também é um ferro muito fininho. Esse ferro é 2.2 e a tela tem que ser soldada junto na hora da fabricação do painel. Não dá para usar uma malha pronta como essa aqui que é usada nesse painel, tá bom? Então, agora eu vou explicar para você o porquê que eu optei em usar o painel com espaçador, que é esse painel liso com espaçador. Vou te colocar aqui algumas diferenças, algumas características desse painel aqui e você vai entender por que ele é um painel de ótima qualidade. Embora ele tenha um preço um pouco acima, mas a qualidade dele também é muito superior, tá bom? Então presta atenção agora que eu vou te falar como ele é construído e o porquê que eu uso ele. Primeiro de tudo, eu quero colocar para você algo muito importante, olha só. Pessoal, eu já falei isso em outros vídeos. Esse material aqui é o isopor, conhecido como isopor, é o EPS. Isso ele serve apenas para fechamento, é só vedação. Da mesma forma que não se constrói uma laje em cima dos tijolos apenas, pois o tijolo quebra, também não se constrói uma casa em cima do isopor, não se constrói uma casa em cima do EPS. Então, independente do desenho que for criado aqui, ou sem desenho, como é o nosso caso, nesse painel, o importante é que o estudo e os cálculos para carga
sejam exatos. Tem que ter um cálculo, tem que ter tudo isso para saber o que vai suportar naquele determinado painel ou o que não vai suportar. Então vamos lá, esse painel funciona da mesma forma que o painel com micropilado, que os outros. A diferença é que o concreto, que é 2 centímetros, ao invés da gente ter o concreto apenas na vertical, esses 2 centímetros devem ser aplicados em todo o painel, entende? Então o painel vai ter uma camada, uma cobertura de concreto, que é a argamassa estrutural, de 2 centímetros em ambos os lados. Então ele tem que ser todo revestido. O espaçador funciona para ter 1 centímetro entre o EPS e a malha e mais 1 centímetro para fora, para deixar a parede toda reta, tá? A parede bem alinhada. Então isso aqui, o painel dessa forma ajuda no alinhamento. E principalmente, o que é muito importante, o painel sendo montado dessa forma, é mais fácil do engenheiro calcular a carga que ele suporta. Quando o engenheiro calcula pilar por pilar, ele desconsidera todos os ferros que estão na horizontal. E esses ferros ajudam sim a travar e dar muita resistência na casa, pois ele está travando, ajuda também no empuxo. Então não pode desconsiderar. E se for calcular cada pilar, o engenheiro só vai calcular esse fio e a quantidade de concreto que está sendo usado. Dessa forma, a construção, a casa, fica muito parecida mesmo com a alvenaria estrutural. Pois a alvenaria, o tijolo de concreto, tem 2 centímetros de um lado e 2 centímetros do outro, assim como o nosso painel. Se você pegar um tijolo de concreto, eu vou te colocar aqui uma foto também para você prestar atenção que é a mesma quantidade de concreto que tem nesse painel, tem no tijolo. A diferença é que aqui nós temos ferro, o que não tem no tijolo. Na alvenaria estrutural, por exemplo, não tem ferro, não tem pilar, também não tem viga, pois a alvenaria já é estrutural. No nosso caso também não temos pilar e viga, mas nós temos todo um painel de ferro de ambos os lados, além de 2 centímetros de concreto de um lado e 2 centímetros de concreto do outro. E aqui os conectores fazem a função de travar uma malha na outra. Olha só, isso aqui é um ferro 4.2. Se você ver aqui no detalhe, ó, o ferro está dobrado, fazendo o travamento de uma tela na outra. Então essa tela está amarrada na outra. É um painel muito resistente mesmo, com uma quantidade maior de concreto. Muito parecido com o painel treliçado, que é um pouco mais difícil de encontrar. E como nós temos muitas obras, a quantidade de painel que a gente precisa é grande. Então eu preciso de alguém que me forneça painel e que consiga fornecer no tempo certo, tá bom? Então esse painel para mim hoje, ele é o de maior qualidade e o que me atende. Isso não quer dizer que o painel de micropilar não funciona, jamais. É um painel muito bom também, porém tem uma resistência reduzida, tá? Esse painel aqui tem uma resistência maior e é o painel que eu gosto de usar. Outro detalhe que é muito importante, que eu gosto de falar e ressalto sempre, é que o painel que eu uso é um painel industrializado, ou seja, uma empresa me fornece esse painel. E por que isso é diferente? Eu até conversei com um cliente um dia desses e ele me informou que eu tinha uma desvantagem competitiva com alguns dos meus concorrentes. Ele me falou que fez o orçamento com um concorrente e o concorrente explicou para ele que fazia os painéis na obra, montava o painel lá na obra mesmo. Mas o que acontece? Quando ele monta o painel dentro da obra, acontece que tem muitas diferenças. Quando você está montando o painel lá dentro da obra, o painel pode ficar mal feito, porque se você tiver, um exemplo, 5 obras, 10 obras, não é a mesma equipe que vai montar o painel. Então aquela equipe ela não está capacitada, é uma equipe que constrói casas e não dá para você treinar todos. A montagem de painel requer alguns detalhes muito importantes que tem que ter um fabricante, tá especializado mesmo para estar com todos os detalhes em dias. Primeiro ponto, não é bom montar painel dentro do canteiro de obras. Isso porque cada equipe vai montar de uma forma diferente e o painel não fica bem montado, nem sempre. Você pode ter uma equipe que monta um painel bem montado, outra não vai montar, e também é uma forma muito amadora de montar o painel.
Outra diferença muito grande é que quando você compra o painel de uma empresa, você divide a responsabilidade. Essa empresa que me fornece aqui esses painéis lisos com espaçador, ele me dá um manual de como eu vou montar, o manual de montagem da parede fácil, que é o nome do painel dele. Então ele me diz como eu vou ter que montar aquela parede, como eu tenho que usar os L, os band-aids, os U. Então esse manual é entregue para o meu mestre de obras, além de eu olhar e ler, e é dessa forma que eu fiscalizo as obras. Eu vejo se ele está montando de acordo com o manual, porque ele me dá uma garantia. Então, se você é um construtor, se você é empresário, você sabe que a responsabilidade de quem constrói é muito grande. E para mim é uma vantagem muito maior dividir essa responsabilidade com quem está construindo os painéis. Quer dizer que se eu seguir todo o manual e construir a casa de acordo com o que o fabricante do painel indicou e deu problema, ele é o responsável pelo defeito que teve na obra. Se eu montei a casa de acordo com o manual do fabricante e a casa mesmo assim deu um defeito, a responsabilidade é do fabricante do painel. Isso é muito importante. Logo, as responsabilidades de garantia estão divididas. Assim como o meu cliente quer uma garantia de um serviço bem executado, eu também quero uma garantia do produto que eu estou adquirindo. Então, para mim, não é uma desvantagem competitiva, pelo contrário, é uma vantagem muito grande, pois eu tenho quem fabrica o painel, me fornece no tempo certo que eu preciso. Além disso, a gente ainda divide as responsabilidades. Aqui vai uma dica, né, para você também, se você é construtor, eu indico que você faça dessa forma e não construa os painéis de forma amadora para você não ter problemas. Não chame também para você toda a responsabilidade da construção, tá bom? Então, esses são alguns detalhes e resumindo tudo que eu falei para você que agora sobre 4 tipos de painéis, que foi o painel com micropilar, o painel ondulado, falei também sobre o painel treliçado e o painel liso com espaçador. Falamos também sobre este painel aqui, sobre quais são as características, que ele pega mais argamassa estrutural, mais concreto, né? Falamos também aqui sobre esses conectores e para que serve o espaçador, que é para o concreto ter ainda um espaço aqui antes. Então são essas aqui as diferenças, é isso que eu acredito que você precisa saber. E falamos também sobre dividir as responsabilidades. Eu acredito que isso é muito importante. Se você quer construir a sua casa em EPS, além de encontrar um construtor que entenda, você procure saber que painel que ele está usando. Não use painéis. Um exemplo, eu já vi muito em obras, tá? Painel onde a tela está deslocada do micropilar. Eu já vi isso demais. E o que acontece é que perde totalmente o sentido de ter um micropilar, pois aquele micropilar, aquela cava, só vai ter apenas concreto. Então tem essa dificuldade também para quem está montando, pois tem que alinhar a tela dentro da cava do micropilar para assim formar um micropilar. Ou aquilo ali vai ser só uma cava que pega mais concreto, tá bom? Então se você está assistindo esse vídeo para entender sobre esse tipo de painel, para saber qual tipo de painel usar, esse aqui é um painel que eu indico, tá? O painel com micropilar é muito bom, mas hoje eu acredito que em termos de qualidade, nesse ponto a gente não está visando de forma nenhuma preço, pois o painel ainda tem um custo um pouco mais alto, porém a qualidade dele é absurda. Os outros painéis funcionam, também são bons, mas esse aqui é um painel que a gente procura usar para fornecer qualidade, tá? E se vocês observarem e se você já me acompanha há algum tempo, você vai ver que a qualidade das nossas obras cada vez mais está subindo. A gente sempre se preocupa em deixar a parede cada vez mais alinhada, em ter uma produção maior, em ter uma resistência melhor também, uma produtividade. Tudo isso a gente está se preocupando e está se organizando para melhorar, tá? Então, é um prazer falar com vocês. Eis aqui o painel liso, o painel com espaçador e o porquê que hoje é esse o painel que a gente usa, tá bom? Um forte abraço para você. Não deixa de se inscrever no nosso canal. Se você quer mesmo aprender ou se você quer construir a sua casa com EPS, se inscreve, pois eu vou estar sempre trazendo novidades, te mostrando
por que se deve ou não construir com EPS. E também, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curte o vídeo. E se não ajudou, comenta, diz o porquê que você não concorda, coloca a sua dúvida aí, que eu vou estar sempre fazendo o possível para estar respondendo nos comentários, tá bom? Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.